Sabe qual é a base de quase todos os planos que fazemos, seja nos negócios ou na vida? Muitas vezes é um único número, a média. Mas, e se essa confiança cega na média for exatamente a razão pela qual tantos planos dão para o torto? Vamos ver como é que uma coisa tão simples nos pode levar a cometer erros gigantescos. E para começar, nada melhor do que uma história bem real, a de uma promoção de uma grande empresa que parecia uma ideia brilhante, mas que acabou num verdadeiro desastre financeiro. E tudo por causa de um pequeno, mas fatal erro de pensamento. O presidente da empresa, na altura, resumiu o problema de uma forma genial. Esta frase dá-nos uma pista muito clara sobre o que correu tão, mas tão mal. Então qual foi o erro fatal aqui? Foi este. O plano foi todo feito a pensar no cliente médio. A empresa calculou quantas doses, em média, uma pessoa comeria. Só que eles esqueceram-se de todo o resto. Não contaram, por um lado, com os clientes que eram muito mais famintos que a média e, por outro, e talvez o mais grave, não perceberam que a sua própria promoção ia fazer o preço do caranguejo disparar no mercado. Pois é, este desastre da Red Lobster não foi um acaso. Foi um exemplo perfeito de um erro de raciocínio muito comum. Um erro que até tem um nome, e perceber o que ele significa é o primeiro passo para avaliar qualquer risco de forma mais inteligente. Mas então, por que é que a média nos engana tanto? Bem, a resposta é simples, porque a realidade raramente é equilibrada, raramente é simétrica. Pensemos outra vez no caso do caranguejo. Não havia limite para o prejuízo que um cliente esfomeado podia dar, mas o lucro por cliente, esse era fixo. Quando o lado mau pode ser muito pior do que o lado bom pode ser bom, a média vira uma miragem. E olhe, fica aqui uma promessa. Nós vamos falar sobre isto de uma forma super simples. O objetivo é que se perceba a ideia, a intuição por trás disto, sem precisar de ser um gênio da estatística. Vamos focar-nos nos conceitos que realmente importam, com uma linguagem que toda a gente entende. E esta falha, na verdade, aparece de duas maneiras principais. Por um lado, temos a forma fraca. É quando até acertamos na média, mas ignoramos completamente a montanha-russa de resultados possíveis à volta dela. Por outro, temos a forma forte, que é ainda pior. É quando a própria média que calculamos está errada desde o início, como quando se cria um plano de bónus para um funcionário médio que, na realidade, nem sequer existe. Ok, então se a média é o problema, qual é a solução? A resposta está em mudar radicalmente a forma como olhamos para o futuro e para a incerteza que ele traz. E a lição mais importante de todas é esta. Um número incerto não é um ponto fixo, é uma forma. Em vez de pensar, vamos vender X no próximo mês, a ideia é pensar que as vendas podem ser toda uma gama de resultados possíveis. A média é só um pontinho nessa forma, e muitas vezes nem sequer é o mais importante. Vamos ver um exemplo prático. Olhemos para a forma do lucro de um único filme. É completamente imprevisível, não é? Pode dar um prejuízo enorme, um lucro pequenino, ou, se tivermos sorte, ser um sucesso estrondoso de bilheteira. A variedade de resultados possíveis é gigante. Mas agora, o que é que acontece se, em vez de apostar tudo num só filme, investirmos em vários? A forma da incerteza muda completamente. Os extremos, tanto os maus como os bons, são suavizados. A distribuição fica muito mais concentrada. E o risco? O risco diminui a pique. E aqui vem a parte mais incrível. A média de lucro por filme pode ser exatamente a mesma nos dois casos. O que mudou não foi a média. O que mudou radicalmente foi a forma da incerteza. E ao perceber essa forma, foi possível reduzir drasticamente o risco de uma perda desastrosa. Isto é a diferença entre olhar para um único pixel e ver a fotografia inteira. Ok, isto tudo é muito interessante, mas leva-nos a uma pergunta prática. Como é que a gente descobre a forma de um plano antes de o colocar em prática? Felizmente, há ferramentas para isso, que funcionam quase como um teste de stress para as nossas ideias. As metáforas que se usam para isto são perfeitas. Antes de subir uma escada, o que é que se faz? Abana-se para ver se é segura. Antes de um avião voar, ele é testado num túnel de vento. A ideia com os planos de negócio, ou mesmo planos de vida, é exatamente a mesma. E o processo para fazer este teste de stress, que tem o nome técnico de simulação de Monte Carlo, na verdade é bastante simples. Tem 3 passos. Primeiro, cria-se um modelo simples do plano. Segundo, abana-se esse modelo, ou seja, bombardeia-se com milhares de cenários futuros possíveis. E por fim, analisa-se o resultado para ver a forma completa que esses resultados desenham, revelando a verdadeira imagem do risco. E isto leva-nos à ideia final, ao grande resumo de tudo o que vimos até agora, à importância de mudar a nossa perspectiva.
No fundo, por que é que isto é tão importante? Porque deixar de olhar apenas para um único número, para uma média que muitas vezes nos engana, ajuda a ver os riscos que estavam escondidos. Permite-nos tomar decisões muito mais inteligentes e mais robustas, seja nos negócios ou na nossa vida pessoal. E por isso fica a reflexão final. Pense num plano importante que tenha em mãos agora. Um projeto, um investimento, provavelmente está baseado numa expectativa, numa média. Mas a pergunta que realmente importa é esta: qual é a verdadeira forma desse plano? Porque descobrir essa forma, isso sim, pode mudar tudo.